Oi, Kiane. Vamos esperar enquanto o pessoal está entrando. Se você já quiser aproveitar e perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Libere essa câmera aí para eu te dar um oizinho. Ai, vocês que não liberam câmera. Natália. Oi, prof. Tudo bem, Natália? Tudo bem, sim. Bem. Gente, vocês estão vendo essa projeção já? Sim. Tá. Deixa eu ver uma coisa, essa pausa aqui. Sua tela está pausada, mas... Ok. A Yasmin, a Selma entrando. Boa noite, boa noite. Oi, Yasmin. Oi, prof. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Feliz em ver vocês. Já que eu não consigo ver pelo AVA, a gente vê por aqui, por enquanto. Nem presencial e nem no AVA, mas amanhã deve estar resolvido o problema do AVA, sabe? Estou me aproveitando da Juliana nesse tempo. Evandro Augusto? Não conheço o Evandro Augusto. Quem é Evandro? Pelo menos não estava na disciplina no ano passado. Evandro, quem é você? A Cris, o Lucas. Ô, Lucas! Olá, prof. Bem? Bem na hora da live da Marília Mendonça, é isso mesmo, prof? Sério? Ai, eu tenho que validar o horário da live dos... Ah, o Evandro é a Amanda. Ah, bom. Prof do céu, vai bombar. Pensando quem é Evandro, gente. Prof, vai bombar essa live da Marília Mendonça. Sério? Aham. Na próxima vez que for marcar a aula, eu vou ver o horário das lives. Cris, boa noite. Oi, prof, boa noite. Bem? Bem. Bem.
Joia, você fique olhando num e no outro. Presta atenção aqui, Lucas. Foca aqui, ó. Mas eu tô olhando, prof. Foca aqui, Lucas. O cara vai fazer o show especialmente pra mim, prof. Ai, você. A Tayla chegando. Seja bem-vinda, Tayla. A Ju entrou também. Boa noite, Ju. Joia. Gente, coloquei, dividi então nossas 4 horas aulas aí em 2 momentos de transmissão, né? Momento de leitura, daí depois da outra transmissão tem uma atividade para estar fazendo também. A atividade até para, caso o pessoal que não esteja participando, para ninguém ficar apavorado, não é nada que tenha que ser entregue hoje, tá? Eu vou divulgar a atividade aqui, explicar qual que é a ideia, mas vai ser para entrega na semana que vem, tá? Então, aqui a gente só vai estar discutindo a respeito, qual que é a ideia, de que conteúdo que é, e depois a entrega vai ser feita depois, tá bom? Bem, vamos lá então. Começamos então, é o slide até que eu mandei para a Ju, que ela já compartilhou com vocês, né? Que é referente à aula de... Eu estou colocando, gente, só porque quando for aberto o AVA, eu vou colocar as aulas conforme as datas que vocês já deveriam ter tido, tá? Por isso que está aparecendo ali aula 25 de março, que nossa aula passada do dia 1º era do dia 18, tá? Então, por isso que vocês estão vendo datas que ainda não condiz com a data atual, mas sempre cada aula eu estou inserindo um pouquinho mais de conteúdo, até a de hoje já era para ter divulgado antes, mas eu fiquei na expectativa de esperar o AVA para estar postando, enfim, né, chegou hoje, não estava atualizado ainda, então por isso que eu não estava postando ainda, porque daí vocês também iam poder ver aos poucos, né. Então hoje eu já fiz um pedacinho da aula referente ao dia 25 e um pedacinho da aula referente ao dia 1º, tá? Para ir recuperando já esse período, né, que vocês ficaram sem aula. Eu comentei com vocês na transmissão passada, eu tenho essa disciplina, essas 2 disciplinas também na turma da manhã, então eu estou usando a mesma metodologia, tá? Para não ficar nem a mais, nem a menos, faltando conteúdo, nada, ok? A única coisa é que em alguns momentos eu estou inserindo um pouco mais de informação para a gente não ficar com o conteúdo tão em defasagem. Mas também se chegar lá, né? Eu não sei se saiu comunicado já, talvez, se vai ter paralisação a semana que vem ainda ou não. Vocês já viram alguma coisa? Não vi nada. Eu também não vi, eu acho que logo deve estar saindo. Mas enfim, porque daí, na semana que vem não é semana de provas ainda, na outra, né? Porque vamos supor que chegue na semana de provas, vai estar em paralisação ainda, e o conteúdo que era planejado não foi terminado. Não tem problema, tá? A gente vai dar conta disso no segundo bimestre. Também não vou forçar a barra para vocês justamente num período como esse, tá bom? Tá, então ali, por isso, então, a justificativa desses dias que não é o dia de hoje, né, para a gente recuperar esse período aí. Eu conversei com a Marilda sobre a atividade que vocês fizeram no encontro que vocês tiveram com ela no dia 11. Ela me explicou que foi a atividade e deixou o material no colégio. Então, ela não está com o material com ela, por isso que ela não tem nem as notas, nem a devolutiva para estar entregando, tá? Então, o que eu combinei com ela, assim, como a gente não sabe o período que a gente vai voltar, eu falei para ela que, de qualquer maneira, a atividade que vocês fizeram com ela vai ter validade, nem que seja no segundo bimestre, tá? Se não conseguir recuperar ainda esse bimestre, né, para poder validar, usar como critério de nota, a gente utiliza no segundo bimestre, não tem problema, tá? Ela falou que era da ideia estava explicando dos critérios da subtração, né? Então, isso até pela maneira como a gente está conduzindo a disciplina vai ficar um pouquinho mais para frente, ok? Então, seria até interessante, no fim, que fosse para o segundo bimestre mesmo. É quando a gente vai estar trabalhando mais com essa parte, ok? Tá, então, eu deixei um texto ali para vocês também, era um texto sobre alfabetização matemática, né? Eram 2 páginas apenas de leitura desse texto aí. A gente já vai dar uma comentada sobre ele. Antes, eu fiz isso aqui para ajudar a resgatar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada, né? Também faço isso aqui pensando na Mônica, que, né, esses ambientes ficam um pouco mais complicados para ela. Então, eu não sou de escrever slide com tanto texto, mas tenho colocado
descrito mesmo, como se fosse a minha fala ali, para estar ajudando a Mônica, e acho que para a gente também, nesse momento, acaba ajudando, né? Então, esse início eu fiz um comentário, tipo uma revisão sobre o que nós tivemos no dia 18, né? Explicando ali o que a gente tinha trabalhado, é isso que eu disponibilizei para vocês. Não vou ficar lendo aqui, né, de novo, mas é um pouquinho do que a gente trabalhou na aula passada. Lembrando que a gente tinha vários slides falando da base, do que era a concepção de matemática dentro da BNCC, quais são as unidades temáticas. Oi, fala, Lucas. Qual que é eu não tô com uma dúvida que outros alunos também estão. Qual que é essa primeira aula? É conteúdos ou é metodologia, prof? Então, como a gente não está ainda com ela cadastrada no AVA, eu também não sei, Lucas, mas eu imagino que eles vão cadastrar primeiro conteúdos e depois metodologia, que faz mais sentido. Tá? Imagino que eles vão colocar dessa maneira. Oi, Edith. Oi, professora. Tudo bom? Eu imagino que será desse jeito, porque daí, assim, até a parte de metodologia e conteúdos, eu vou deixar sempre no AVA igual a postagem de um e de outro. Que daí o que a gente faz com metodologia é bem o objetivo da disciplina de metodologia. É pegar aquele conteúdo que a gente viu e criar metodologias para aplicar com as crianças. Tá? Então, para não ficar até separando muito a disciplina, né? Aproveitando que é a noite inteira que a gente tem e é a mesma professora, então eu deixo os dois com o mesmo conteúdo. Tá? Embora conteúdo seja isso que a gente está trabalhando aqui, metodologia depois é mais a aplicação de atividade. A metodologia era bem o que a gente faria em sala, né? Eu vou estar tentando fazer isso no virtual. Eu sei que na aula passada eu me estendi um pouco, até por ser primeira aula, aquela coisa arada toda, mas vou tentar fazer sempre mais no primeiro horário, daí no segundo horário vocês já ficam para fazer as atividades, como se fosse na prática na aula mesmo, tá? Mais ou menos nessa ideia. Então, nós vimos lá na BNCC, né, as 5 unidades temáticas. Hoje a gente já comenta sobre essa unidade de números, álgebra, também tem geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Então, hoje essas 5 unidades de números e álgebra a gente já vai trabalhar na aula de hoje. Lembrando, não é toda a unidade temática de números, é a parte de números pensando lá no primeiro e segundo ano, principalmente no primeiro ano. Tá? Álgebra também primeiro e segundo ano, também principalmente no primeiro ano. Aqui é também uma lembrança de como que vai estar distribuído lá na base, né? Então, na base vai estar distribuído lá. Sempre aparece qual é o ano, qual é a unidade temática, o objeto de conhecimento, como se fosse qual o conteúdo que tem que ser explorado, e a habilidade, como vai ser feito isso, né? Então, aqui tem um exemplo de uma habilidade lá, utilizar números naturais como indicador de qualidade ou de ordem em situações diferentes cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Então, veja que aqui no objeto de conhecimento aparece lá contagem de rotina, ascendente, descendente, reconhecimento de números no contexto diário. E daí todos esses conteúdos são sintetizados numa habilidade do que deve ser feito, é o fazer. Essa que é a ideia sempre da base, pegar esse conteúdo e o que tem que ser feito com esse conteúdo, a ideia do fazer. Sempre vai estar dividido dessa maneira, tá? Quero ver uma coisa aqui. Ok, também falamos dos materiais dourados, escala de Cuisenaire, blocos lógicos. Lembrando que a gente viu também o ábaco, né? Que não é uma ferramenta bacana no início, ela vai aparecer para ser bem utilizada a partir do terceiro ano, mais ou menos, final do segundo, né? Antes disso, ela não tem muito sentido. Tá, e daí vocês leram também, era também proposto no final da aula passada, a leitura do e-book, né, nas páginas lá da 15 até 31, daqueles itens ali, ok? No e-book, só um pouquinho que eu esqueci de pegar o e-book, peraí, 2 minutos, peraí. Ô, Ju, você viu aonde esse isolamento até dia 22/4? Lucas foi lá ver. Marília Mendonça, Lucas, não tá aí. Ai, prof, tá travando o vídeo. A internet não tá muito boa. Agora o Lucas vai fugir. Eu tô falando assim com ele, porque no início da aula ele disse que eu fui fazer a minha live aqui, junto com a Maria Mendonça, que não era justo. Da próxima vez eu vou olhar a live dos artistas.
Eu dou risada com esse Lucas. Então, essas páginas, no início ali do primeiro capítulo, falava bastante da parte do histórico, né? E contava um pouquinho também do contexto da matemática nos dias atuais. Tinha a ver exatamente o que a gente estava trabalhando na aula passada, né? Gente, eu fiz meio que um pupurri aqui com várias imagens. Essas imagens são imagens que eu peguei do próprio material, tá? Eu acabei imprimindo o material, eu prefiro, na hora que vou estar lendo, né? Até nas disciplinas dos outros anos eu usava o e-book, mas não usava tanto, né? Agora, dessa maneira aqui, eu achei que era melhor, até para a gente se organizar tudo, para ter um material mais fácil, até de acesso para todo mundo, a utilização do e-book. Tá? Então, por isso que eu estou numa sequência e utilizando o e-book, é bem bacana, o pessoal de pedagogia, tanto do EAD como do SEMI utiliza, né? Então, ele é um referencial bem legal para ser utilizado. Então, o que eu peguei aqui na hora que eu estava vendo as partes importantes, né? O que eu via de imagens aqui dentro foram as imagens que eu reproduzi aqui para vocês nesse slide. Só para ter uma conversa rapidinha, né? Sobre essa questão do e-book, para não ficar solta essa ideia. Então, o e-book começa, e daí vão perguntando, gente, vão perguntando, participando, tá? No início, ali na página 17 e 18 do e-book, aparece a imagem da gravidinha, aparece a imagem de... os números não aparecem, os números aparecem na página 16. O que quer dizer essa grávida que tem lá, para quem lê o material, o que quer dizer esses números que aparecem ali? Também tem essa cena aqui de uma pessoa atravessando a faixa de segurança. Vocês viram? Lembram de alguma coisa que vocês tenham lido ali a respeito dessas imagens? O que tem a ver isso com matemática? Sim, a grávida é porque ela precisa ter o controle médico, né, para ela estar grávida. Às vezes que ela vai ao médico, interpretar o resultado de exames, interpretar a receita médica, a dosagem do remédio que tem que tomar ou não. Perfeito. Ali a distribuição dos remédios nas prateleiras, porque ele tem uma sequência. Então, os medicamentos eles são distribuídos nas prateleiras de 4 em 4, ou de 5 em 5 e o último em 4. Que coisa mais linda, Edith. Isso mesmo, muito bom. Continua. Essas mãos, Edith, o que são essas mãos aí? Esses palitinhos, vai falando, o que você for lembrando. Essas mãos, dessas mãos parece ser libras, né? Os números na língua de libras, né? Também poderia, só que no material ele mostra muita ideia das mãos, assim como dos palitos. Fazer a contagem com os dedos das mãos. Perfeito, isso mesmo. Que é, né, bem quando pensa naquela criança pequenininha que vai estar contando que está fazendo 3 aninhos, aqueles dedinhos gordinhos pequenininhos, né? Que ela já começa ali aquele processo de contagem, né? 2 aninhos, agora está fazendo 3, está fazendo 4, uma mão cheia, né? Então, ali, claro, também é utilizado para libras, né? Principalmente como um processo de contagem, né? É o mais natural que aparece para a criança desde o início, né? Essa questão das mãos, né? E aquele palitinho ali, tem noção do que seja palitinho, material dourado, bingo? O palitinho de relação número-quantidade, né? Número 1, 1 palitinho. Número 2, 2 palitinhos. 3, 3 palitinhos. Perfeito. E assim, né? Mas quando a gente fala material manipulativo, não é só material dourado, né? Então, aqui eu coloquei a ideia do palitinho, como é citado no e-book também, porque tem o palitinho, tem a tampinha, qualquer coisa que a criança possa manipular para fazer esse processo de contagem, por isso as tampinhas ali em cima também é um material manipulativo, né? Não é algo consagrado que alguém criou, tal, mas também é um recurso da escola super importante, principalmente no primeiro ano. Né? Primeiro e segundo ano, muito importante para reforçar essa questão da contagem, como a Edith colocou, para reforçar quando ela está associando, porque primeiro ela associa a quantidade, né?
meu palitinho 1, 2, mesma coisa da mão. Depois ela vai estar associando ao dígito, né? Ela começa a treinar, daí a ideia, a gente começa a trabalhar com a criança a ideia do que é esse número 1, né? Como ele é representado, que é mais uma forma de representação, né? Além de um palitinho, além de 2 palitinhos, eu tenho o número 2 também. Sempre são formas de representação que a criança vai aprendendo, tá? Então, quando a gente olha para a matemática e pensa somente nesses números e contas, a matemática está muito além disso, né? Isso que a Edith colocou da gestação, é o tempo de gestação, é fazer a leitura do prontuário médico, da receita, e não é simplesmente a leitura porque tem alguns números ali que vai estar falando, tem que tomar, né, 20 ml, alguma coisa assim. Não, não é por conta disso. É leitura de texto, também tem a ver com matemática. Porque a matemática quer dizer também, opa, eu tenho que ler o que está ali e conseguir interpretar aquilo ali, que é da nossa língua portuguesa, e a partir disso, às vezes, eu criar até uma tabela, né? Alguma coisa que me diga de quanto em quanto tempo eu tenho que tomar essa medicação. Então eu sei que eu tenho que tomar 3 vezes ao dia. Então, peraí. Então, eu vou tomar às 8 da manhã, o próximo horário que eu vou estar tomando vai ser às 8 da noite. Eu tenho que fazer... Desculpe, 3 vezes ao dia não vai ser, né? Daí 2 vezes ao dia, né? 8 e 8, né? Quando a gente está criando dessa maneira as estratégias de transformar, quando eu estou colocando um texto para uma forma sistematizada, a matemática entra aí também, tá? Eu estou fazendo o raciocínio em cima disso. Quando a gente está vendo essa imagem aqui de carro, da pessoa atravessando a rua, né? Também, né? Eu estou vendo lá, opa, tá verdinho o sinal para atravessar o pedestre, né? Tá fechado, tá vermelho para os carros. Toda essa associação de cor da imagem, se para, se não para, se eu posso atravessar, se o bonequinho, quando eu tenho o bonequinho lá simbolizando que já vai ficar vermelho, será que dá tempo? Eu tenho que apressar o passo? É melhor eu esperar? Toda essa tomada de decisão tem a ver com o que a gente estuda dentro da matemática. Alguém ia comentar alguma coisa? Escutei alguém se mexendo? Não? Cris, fale, Cris. Não, prof, acabei de voltar, minha internet está muito ruim hoje, fiquei fora aqui, perdi um monte de coisa. Sério? Não, a internet de todo mundo está oscilando, né? Eu também fico sempre na hora, eu falei, gente, que pelo menos na hora da aula não debugue, porque está oscilando mesmo, né? A necessidade básica da pirâmide agora, né? Não é alimentação, é internet mesmo agora, né? Verdade. Então, quando mostra a cena de uma grávida, de um trânsito, é para analisar que a matemática é o que está inserida mesmo dentro do nosso contexto, do dia a dia. A prateleira, como a Edith bem colocou, a maneira como está organizado, na hora que organiza, vai estar organizado por ordem alfabética de remédio, ou vai estar organizado de que maneira? Quando a gente está falando de um sistema decimal, que é um sistema base 10, a gente está falando de organização de 10 em 10, concorda? É como se essa prateleira tivesse organizada de 10 em 10. E aqui a gente mostra para a criança a ideia que, olha, tem várias maneiras de organizar. A gente vai numa prateleira para organizar as nossas roupas, camisetas, eu vou colocar... Numa eu vou colocar 5, na outra eu vou colocar 6, na outra 4. Eu posso colocar sempre a mesma quantidade ou quantidades diferentes. São organizações que eu crio. Assim como acontece com a nossa organização da base 10. São organizações, né? Uma maneira de organizar os números. Quando aparece aqui do cantinho, no cantinho esquerdo da tela, o símbolo ali, o sistema egípcio, é um formato também de simbolizar como é a escrita do número no sistema egípcio, porque não existe só o nosso sistema, né, arábico, existem outros sistemas também, que o sistema mesmo binário, que hoje é bastante usado por conta da tecnologia, então tem outros sistemas de numeração, tem outras formas de organização dos números, ok? Por isso a ideia do exemplo da farmácia, como a Edith já tinha comentado. O bingo, né? O bingo, as moedas aqui, a ideia das moedas representa muito a questão de como é importante trabalhar o lúdico com a criança. Trabalhar a ideia de mercado, do lúdico, né?
E aqui eu pode ver que as moedinhas estão empilhadinhas. Eu organizei as moedas, primeiro de 5 centavos, de 10, de 25. Eu fui organizando, classificando, que era um dos processos mentais. O bingo, que também faz a associação que a Edith estava comentando, né? Eu vou estar falando o número, né? Vou estar cantando lá, tirei o 12, o 1 e o 2. Né? Opa, a criança vai ter que procurar ali qual que é o 12, o 1 e o 2. Então, esse formato para associação também, para ter significado que a gente fala com a quantidade e com o número. E quem que não gosta de brincar de bingo, né? Então, também é uma estratégia bem bacana a utilização de bingo nas primeiras séries, não tem problema nenhum. Bingo dá para criar de diversas formas, né? Então, aqui é uma delas que a gente pode estar usando pro bingo. Ô, prof, Oi. eu vi, não sei se foi no e-book que eu li, que o bingo também pode ser falado, tipo o número 12. Uma dezena e 2 unidades, para a criança também associar. Acho que foi no e-book. Perfeito, perfeito. Também não lembro se tem no e-book exatamente isso, mas é exatamente essa ideia, né? Para a criança começar a associar. E assim, ó, vamos pensar uma coisa que a Cris falou, no primeiro ano a gente não precisa ficar reforçando tanto unidade e dezena, mas por que não? Né? Até pelas habilidades da base, a gente tem aquela coisa assim, eu não preciso, eu posso ter na minha sala de aula um relógio analógico, mesmo que a criança ainda não saiba ver as horas. E eu posso falar para ela que horas que está sendo marcada, mesmo que ela ainda não compreenda, mas aquilo já faz parte do cotidiano, né? Então, essa ideia do 12, que é uma dezena e 2 unidades, por mais que a criança ainda não compreenda, porque no início do primeiro ano não é o foco mesmo, é muito processo de contagem, né? Por que não já ir trabalhando com isso? E assim, e depois vamos pensar num bingo já no início do segundo ano. Que espetáculo cantar o bingo quando for a ideia do segundo ano, só falando dessa maneira, como a Cris falou, né? Tipo, agora o número que foi sorteado equivale a 5 dezenas e 4 unidades. Daí você não fala qual o número, fala só dessa maneira. E a criança pode usar o material dourado, né, junto com o bingo. Olha que estratégia bacana. Muito bem lembrado, Cris. Show. Ok? Então, gente, esse foi bem uma ideia de pupurri, para não ficar solto. Quem não leu, leia. Não tá pesado. O e-book está numa linguagem bem acessível. Essa parte está bem bacana de leitura. E foi um pouquinho do que a gente conversou aqui. Tá? Então, era num contexto da onde se insere a matemática para a educação, para o ensino fundamental, e está bem falando desse início aí que a gente está trabalhando nos primeiros anos. Okay? Tem uma outra parte aqui que eu separei relacionado também à aula lá do dia 25, né? Que é essa parte aqui. Segunda parte, tá? Eu coloquei como parte 2. Para quem conseguiu ler o chat, tem gente perguntando, né? Deixa eu ir no chat ali. Alguém estava falando alguma coisa, gente? Ainda não. Ok. Na hora que eu falei lá do... Beleza. Boa noite, prof. Isolamento até o... já apareceu? Isolamento até o dia 22. Que dia que é dia 22, gente? Que eu não lembro. É depois do feriado, né? Tem um feriado que vai ter, não esse agora, no outro, dia 21. Então semana que vem ainda estamos... Tava na cara, né? Pelo que está acontecendo no Brasil, né? Ok. Foi a Ju que colocou, né, Ju? Obrigada, eu não tinha olhado aqui o chat, agora que eu vi. Show de bola. Então, a gente permanece... Bom, semana que vem a gente tem aula normal ainda, tudo, né? Gente, essa segunda parte ali, eu não tinha inserido já no anterior para não estragar aí o que a gente estava conversando. Então, eu fiz também aqui uma síntese breve daquele texto falando, né, da alfabetização matemática, e a autora coloca muito essa parte, a importância do brincar, né, do quanto o cérebro gosta de surpresas. Quando ela coloca essa parte, ela está usando como base a neurociência, que dá todo o respaldo nesse sentido, né? Então, principalmente no primeiro e segundo ano, também é um texto bem tranquilo de estar lendo, né? Ele não é um texto carregado de assuntos muito densos, né? Ele é de leitura tranquila.
Olha que coisa importante que é colocada, né? O humor e a emoção. Claro que isso que eu estou colocando de destaque é aquilo que eu, quando li, eu, né, bati o olho, puxa, isso daqui é bacana, isso daqui é importante. Talvez você tenha marcado outras partes que você tenha considerado importante ali. O humor e a emoção também influenciam os sistemas neurais. Olha que coisa bacana, né? Quer dizer, a criança se sentir inserida, se sentir motivada, ali contente naquele meio, algo que desperte a curiosidade dela, também vai estar fazendo com que os sistemas neurais aprendam de maneira mais fácil, né? Isso comprovado pela neurociência, né? Práticas da oralidade, da escrita, não são exclusivas da língua. A gente já tinha comentado alguma coisa sobre isso na aula passada também, né? Agora a gente acabou de falar sobre essa questão. Então, a matemática também está envolvida na leitura, na interpretação, em todas as relações que aparecem entre as linguagens. Ela acaba sendo bem uma ferramenta para outras áreas de conhecimento, seja geografia, ciências, né? Ela vai aparecer como uma ferramenta para dar suporte ao resto. Ai, nosso presidente está falando, Jesus. Ao fundo, estou com a televisão sem som aqui. Ainda bem que estou vendo vocês. Vamos lá. Algum comentário, gente, com relação ao texto? Quem leu, alguma coisa que queira citar ali desse texto? A Edith voltou, acho que a Edith tinha ido ver o presidente. Foi ver a Marília Mendonça, prof. Eu tenho Marília Mendonça. Melhor, né? Isso mesmo. São dois blogs muito lutadores, eles atrapalham, eu tive que mandar eles calar a boca. Ai, não se preocupe, é bem isso, são algumas coisas que está acontecendo aqui só nesse nosso momento, né? Diferente mesmo, né? A Rose está aí hoje também, eu estou rodando a telinha aqui para ver todo mundo. Oi, lindona, tudo bom? Quero ver, o Guilherme também não tinha dado boa noite ainda para o Gui, show. Boa noite. Essas que eu já tinha dado boa noite, eu já vi que estavam por aí. Legal. Ok, gente, mais algum comentário com relação a esse texto? Partes importantes que focam nesse texto, né? Também, como eu falei, é um texto pequenininho, não vou dar uma quantidade infinita de coisas para vocês lerem, que eu sei que a gente acaba dispersando, e daí até desmotiva para ler, né? É o brincar, O né? texto que você brincar, está falando é o texto que você passou, prof? O último? Oi? O texto que você está falando agora é o que você passou para a gente ler hoje? Isso mesmo. Quando eu passei aquele roteirinho da aula, das 19 às 20, tinha junto esse texto de alfabetização matemática, tá? Depois não leu ainda, não se preocupe, eu li depois você lê lá daí. Não, eu li sim, prof. Beleza. Não, mas não se preocupe também, se não tiver lido, é só dar uma lidinha depois. O que tem de importante nisso, porque a gente vai fazer uma atividade hoje também, né? Uma criação de uma atividade, é a importância do brincar, é trazer algo que a criança se motive, que traga emoção, né? E o respaldo que a neurociência nos dá disso. Agora tem panelaço aqui, mas acho que não está atrapalhando a aula, qualquer coisa eu fecho a janela. O panelaço, gente, tem a ver também, dá para ser trabalhado com criança, né? Porque está com criança em casa. Do som, né? A velocidade que vai estar batendo, né? Quanto mais bate, mais barulho vai estar fazendo. Isso tem a ver com matemática também, a gente pode aproveitar esse momento. Como é, prof? Solução problema? Oi? É solução problema que fala? Situação problema? É, situação problema. Em uma hora, quantas batidas tiveram na panela? Bom, é isso mesmo. Mas sabe que é uma coisa legal, Lucas, de pensar, né? Até peguei meu... Aqui, né? O papinho, eu quero estar batendo aqui, né? Vou cronometrar o tempo. Dá para participar, né, gente? Cronometrar o tempo, né? Eu quero ver... Essa ideia que o Lucas acabou de dar, gente, tem sentido. É matemática isso, ó. Em 10 segundos eu quero contar quantas vezes eu consigo bater. É uma atividade que dá para fazer com as crianças em casa. As crianças estão tudo em casa mesmo, né? Usa a ideia de batida e tem a ver, sim, vai estar desenvolvendo raciocínio lógico. Em 10 segundos eu percebi que eu consegui bater 20 vezes. Em 10 segundos eu quero bater mais vezes. Né? O que vai acontecer? Como que vai ficar o som se eu estiver batendo mais vezes? A velocidade.
Tá? Tudo a ver. Não estou sendo picareta, gente. Isso tem a ver. É o que a gente estuda, principalmente lá na educação infantil, essa parte é bastante trabalhada com a criança. E principalmente agora no ensino fundamental, os primeiros anos, é muito parecido também, né? Tá. Com relação à unidade temática números, então, que é a primeira unidade temática que aparece, é a mais abrangente que tem para se trabalhar dentro da matemática, né? Eu não vou ficar lendo o que está aqui, né? Como eu disse, eu coloquei ali até para facilitar o processo para a Mônica também, para não ficar ruim para ela, e para a gente também. A gente está numa modalidade diferente, então acho que é bom ter, além da fala, ter um material com mais coisas escritas, né? Então, a ideia do número, né? A ideia do número salienta ali o material, a questão de trabalhar também com a educação financeira, né? Principalmente a ideia de quantidade, relacionar essa parte com números que tenham a parte inteira do número e a parte fracionária também do número. Já nas séries iniciais, o aluno também trabalha com a ideia de fração. A ideia, o que representa essa fração? O que é esse número fracionário? Todo o processo de operações mentais, né? A gente vai estar fazendo isso na disciplina também. Fazer cálculos de cabeça, né? Cálculos mentais. Tudo isso é trabalhado. A parte de operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, está muito focado dentro dessa unidade temática números. É uma unidade bastante abrangente. Para o primeiro ano, o foco principal dela, processo de contagem. Começa a fazer o processo de adição e subtração, mas muito com a ideia de manipulação, tá? Aqui tem a ideia de todos os objetos de conhecimento e as habilidades do primeiro ano. Ninguém precisa decorar isso, tá? Isso aqui é mais para ter ideia do que vai estar acontecendo. Conforme a gente vai estar fazendo atividades, eu vou comentando com vocês sobre essas habilidades. Não preciso se preocupar em decorar, é mais curiosidade. Coloquei do primeiro e segundo ano, porque elas são até próximas. Tem uma observação aqui com relação a objetos de conhecimento. O segundo objeto de conhecimento que diz ali, ó, composição e decomposição de números naturais até 1000. Na base aparece como até 1000, mas assim, ó, no segundo ano, normalmente vai estar indo até 100. Dá para ir até 1000? Dá, a base está pedindo, inclusive, até 1000. Mas o que as escolas têm trabalhado no primeiro ano é até 20, 30. A criança consegue chegar até 100? Consegue. Mas não é o foco trabalhar, né? Tem que chegar até 1000 rápido, até 100. Não. Se for bem trabalhado o conceito de número no início, depois chegar até 1000, né? Até 1 milhão vai ser uma coisa quase que automática. Então, a base fala até 1000, mas normalmente no segundo ano está sendo trabalhado até 100, 200, ok? Não chega até 1000. Fica mais na ideia das centenas ali, ok? Mas quem somos nós também para ir contra a base, né? Quando a escola acaba optando por trabalhar em números menores, ela está pensando justamente em fortalecer o conceito de número e não ficar pensando em criança saber já de cor todos os números. Então, ali um comentário como se trabalha, né? Então, sempre a partir do lúdico, da realidade da criança, com materiais manipulativos, conforme a gente comentou na aula passada. Isso aqui também está muito dentro do que eu já comentei com vocês agora. Depois de toda essa parte lúdica com a criança, com os materiais, a criança em pé, né, no corpo, a gente pode sugerir algumas atividades no papel para a criança. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma atividade aqui de primeiro ano, né? Vamos contar a quantidade de crianças que tem nessa turma, pensando que não é uma turma tão grande, tá? Às vezes a realidade eu sei que é uma quantidade maior lá, uma quantidade de 20 alunos. Então, lá desenha a quantidade encontrada, né? Então, a criança perceber quantas são as crianças e desenhar essas crianças. Pintar o número que representa essa quantidade. Lembra da ideia da associação? A criança começar a associar, opa, essa quantidade representa esse determinado número. Qual a quantidade de meninas? Qual é a quantidade de meninos? Ela realizar também, sempre focando o processo de contagem. Eu coloquei uma observação ali no final, né? Refletir com as crianças que a quantidade das meninas, mais na ideia de adição mesmo, né? A quantidade de meninos dá o resultado do total de alunos da sala de aula. Okay? Então, ó, pode ver que essa questão é uma questão que estaria no papel para a criança resolver, mas que ela faria
usando a sala de aula, né? As crianças que estão na sala com ela. Uma outra ideia. Ana foi ao supermercado com sua mãe. Ela pegou 3 sabonetes e pediu para a Ana pegar mais 4 sabonetes. Então, a mãe pegou 3 e pediu para a Ana pegar mais 4. Travou? Hã? Uma Ah, não. travadinha. É que pra mim travou aqui. Para mim Ah, também travou? travou. É, prof. Voltou agora? Voltou. Voltou. Então, é mais um exemplo de uma atividade, né? Ana foi ao mercado com a sua mãe, ela pegou 3 sabonetes e pediu para Ana pegar mais 4. Então, 3 mais 4. A mãe da Ana sabe da importância de lavar as mãos, por isso resolveu comprar vários sabonetes, né? Pensando aí no Covid. Represente por meio de desenhos a quantidade comprada e escreva um número que representa essa quantidade. Então, ó, já aparece uma ideia de adição, mas também com a criança identificando por meio de contagem, por meio de desenho. Então, ela teria que desenhar os 3 sabonetinhos, mais os 4. Opa, isso resultaria em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse processo que é bastante utilizado. Outro exemplo. Vai cair já essa conexão, depois a gente continua as novas, a gente dá uma pausinha e continua. Daí eu já vou disponibilizar para a Ju, ela vai mandar para vocês esse PowerPoint, tá? Outro exemplo, Edu está colecionando carrinhos, ele já possui 4, tá ali, 4 carrinhos da Hot Wheels. Seu padrinho comprou mais 2, tá ali os 2 carrinhos que comprou pro sobrinho, pro afilhado. Desenhe a quantidade total e escreva o número que representa. Tá? Então, também baseado na mesma ideia do anterior, né, do mercado junto com a mãe, veja que é uma Então ele vai atividade... desenhar ali, prof, então ele vai desenhar o número e vai escrever 4, isso? Exatamente. A ideia seria a criança desenhar os 6 carrinhos, né, juntando aquele conjunto do 4 e do 2,